Quando eu entrei em casa, Chica, eis que eu me deparo com a cena que eu nunca mais esqueci na minha vida. Nexo, porque a vida nem sempre tem. Hello, como é que tá, hein? Tudo bem? Eu sou a Chica Lângaro, muito prazer em te receber por aqui. A convidada de hoje é uma pessoa muito especial, é a Melody Clare. Ela é especialista em comunicação nas redes sociais e é aquela pessoa assim que já tem a resposta quando você ainda nem pensou na pergunta, sabe como? Bom, a história que a Melody viveu envolve intriga e traição. E você vai ficar sabendo quem foi o traidor. Será que foi o marido ou foi o gato? Você já se inscreveu no canal? Inscreve aqui embaixo. Clica ali no sininho para ativar as notificações, hein? Esse episódio do Nexo tem apoio de Yoga pelo Mundo. Essa história toda começou com uma linda história de amor. Uma linda história de amor. É o seguinte, eu conheci o meu ex-marido, William, uma pessoa incrível, virou um grande amigo, e nós fomos casados por 12 anos, fizemos, enfim, né, uma história linda juntos, e quando a gente se conheceu, foi uma coisa muito louca, assim, porque foi paixão à primeira vista, não foi nem amor, foi paixão à primeira vista. E aí nós nos encontramos primeira vez e tal, e aí a partir dali a gente não queria mais parar de se ver. Então foi uma coisa muito rápida, a gente começou no primeiro dia já a namorar, foi muito doido. E aí em 4 semanas, mais ou menos, em um mês, a gente já estava falando em morar juntos. Então, para te resumir a história, nos conhecemos em um mês, já estávamos morando juntos, foi uma coisa muito doida. E quando a gente foi morar junto, quando começamos a falar sobre isso, eu já desde o início estava muito preocupada se ele gostava de gatos. Por quê, Chica? Porque eu tinha 2 gatos desde que eu fui morar sozinha, aquela história, né? Estou me sentindo muito só, então vou ter gatos, né? Aquela coisa que a gente decide quando tá vivendo sozinha. E quando a gente começou a falar em morar juntos, eu perguntei para ele, né, tá, e como é que você é com gatos, assim, você convive bem com gatos? Ele falou, claro, sempre tive bichinhos desde criança, tranquilo, tudo bem. Eu falei, nossa, que bom, que legal. Em um mês, então, estávamos morando ele, eu e os gatos. Os meus gatos, né, para você entender a lógica, o Brad e a Fiona. Então, eles já estavam comigo há 2 anos quando fomos morar, então, nós 4. Parece eu, a patroa e as crianças, né? Era ele e eu. E aí, Chica, nos primeiros dias já, a gente na rotina, eu saía para trabalhar e ele, na época, trabalhava em uma fábrica. Então, era no turno da madrugada, né? A fábrica funciona o tempo inteiro e tal. Então, a gente era sol e lua, assim, a gente se encontrava quando eu estava chegando do trabalho e ele estava indo para o trabalho. Nós nos despedíamos, nos cumprimentávamos e nos despedíamos no mesmo momento e ele ia trabalhar. E eu passava o dia inteiro trabalhando e ele descansando em casa e tal. Depois ele passava a madrugada inteira trabalhando e eu descansando. Acontece que numa dessas despedidas e encontros e despedidas, eu olhei para a mão dele e eu vi um arranhão na mão dele. E eu falei, o que aconteceu? Que arranhão horroroso é esse? O que houve? E aí ele falou assim, tu não vai acreditar. O Brad começou a bufar para mim. Sabe o gato bufando? O gato faz fuá, né? E eu falei, nossa, o Brad fez isso. E Chica, na mesma hora em que ele estava me contando a história, o Brad começou a se esfregar nas pernas dele. Sabe gato se esfregando assim? O Brad começou a se esfregar. Eu olhei para aquela cena e não estava muito congruente com o que ele estava me contando. Ele disse, pois é, o Brad começou a bufar para mim. Eu falei, sério, e aí o que você fez? Eu fui ver o que estava acontecendo, achei que ele estava assustado, achei que tinha alguma coisa, me aproximei a mão para colocar a mão nele, para pegar ele, para acalmar ele, e ele arranhou minha mão. Eu falei, gente, mas o Brad fazer isso, ele nunca foi de agredir, ele nunca foi assim de arranhar as pessoas, e na mesma hora o Brad se esfregando na perna dele. Chica, eu fui para o trabalho nos próximos dias pensando naquilo, né? Pensando nessa cena, e ele e o meu marido e o William dizendo, né? Ele tá muito nervoso, ele bufa para mim, mas quando eu estava em casa, o gato era só amores, o gato só se esfregava na perna dele e só ronronava e só dava carinho.
E eu comecei a me perguntar, Chica, quem estava mentindo nessa história? Será que eu estava trazendo, né? Estavam morando junto com uma pessoa que talvez fosse um psicopata? Eu me perguntei, será que eu estava morando com um psicopata? Porque, afinal de contas, há quanto tempo eu conhecia os personagens dessa história? Né? O meu gato eu conhecia há 2 anos. Então, em quem que eu devo confiar? Eu devo confiar no meu gato ou eu devo confiar nesse cara que eu conhecia há um mês? Chica, eu comecei a confiar no gato. E eu comecei a perguntar, gente, será que ele está batendo no meu gato? Será que ele está maltratando o meu gato, que está há 2 anos comigo e eu nem conheço essa pessoa direito? E aí, Chica, eu comecei a ficar assustada. Até que um dia, Chica, eu fui trabalhar. Ele estava chegando em casa da fábrica, super cansado e tal, e eu fui trabalhar. E eu me dei conta que eu esqueci a minha carteira em casa. Quando eu me dei conta, pensei, putz, eu tenho que estar em casa e tal. Tá, beleza, vamos lá, bora, vida que segue, né? Vamos lá, vou voltar em casa. Voltei em casa. Quando eu entrei em casa, Chica, eis que eu me deparo com a cena que eu nunca mais esqueci na minha vida. Estava o Brad olhando para o William com uma cara de assassino, com as garras assim, todo oriçado, fazendo... E eu não sei, naquele momento, Chica, eu não sabia de quem era o vulnerável daquela cena, se era o gato ou se era o William, porque o William estava com os olhos arregalados, apavorado. Ele não sabia o que ele fazia, se ele se defendia do gato, se ele fugia do gato, se ele pegava o gato, ele não sabia o que ele fazia. Então eu não sei quem é que ali estava sendo mais ameaçado, se era o Will ou se era o gato. E o meu gato pronto para atacar. E quando ele me viu, Chica, foi muito engraçado, porque os dois olharam para mim, né? Então imagina a cena, os dois olharam para mim quando eu entro em casa, o William com uma cara de socorro, e o meu gato, Chica, ele estava com uma cara de monstro, só que quando ele vira para mim, ele faz uma cara de drama, assim, como quem diz, foi ele que começou. E aí, Chica, naquele momento, eu me dei conta de quem estava tendo um plano diabólico, quem estava montando um plano diabólico para acabar com o meu casamento. Nexo, porque a vida nem sempre tem. E diz aí, você tem uma história legal? Sabia que ela pode virar um episódio do Nexo? Manda um e-mail para chicalangaro@gmail.com. See you! Bye!